Ué. Ô, William, chama a Juliana lá rapidinho para mim. Opa. Todo mundo firme e forte aí? Conseguiram jantar? Só vou adicionando aqui, a gente já começa a aula já, tá bom? Não, já consegui, era a câmera que estava fechada. Consigo aceitar todo mundo? Tudo certo? Tá tudo certo. Deixa eu... Cadê? Essa aqui, ó, na verdade eu queria passar para eles isso aqui. Tá. Abre lá o compartilhamento. Deixa eu só um instante, tá, gente? Tô acabando de... Clica. Ah, aqui, ó. Isso, que você... Tá. Você pode mexer Isso. as abas que ele vai te... Ah, que ótimo. Tá bom? Tá. Isso. Uau. Gente, só tô acabando de adicionar aqui. Faltaram só 6 pessoas fazerem o trabalho, tá, gente? Tem até hoje para estar me entregando o trabalhinho que vai, isso ajuda no final do semestre. Quem vai mal na prova ou quem não consegue fazer a prova, ajuda muito. Então, não deixa de fazer, mas hoje é o último dia mesmo para a entrega da semana passada. Quem quiser fazer antes do prazo, pode fazer, tá, gente? Não precisa ficar esperando dar quinta-feira para passar no e-mail, não, que os mais ansiosos pode tá mandando. Eu acho que eu já permiti todo mundo. Bom, quem for entrando depois... Opa! Quem for entrando depois, a gente vai adicionando. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu estava. Gente, eu falei para vocês do portal da Anvisa, né? E eu esqueci de falar que outro meio também de vocês pesquisarem não só a parte de legislação, e eu vou mostrar para vocês que é um meio muito rápido de consulta, é o portal do CRF, tá? CRF, SP, né? Porque os nossos conselhos são regionais, são estaduais, na verdade, .org.com.br. Aí, se vocês estiverem com dificuldade, é só digitar cartilha. O que são estas cartilhas? O CRF, ele tem comissões de cada área. O farmacêutico tem mais de 70 áreas de atuação. Então, vocês podem escolher 70 áreas diferentes para trabalhar. Como era muito professora, não conseguia entrar na aula anterior. A senhora já passou a pesquisa essa semana? Não, Edna, não passei, não. Eu vou passar no final da aula, tá bom? Não tem problema. Lembra que as aulas ficam no YouTube, tá? Na plataforma da escola, vocês podem acessar aí a aula e assistir. Não deixa de assistir, tá bom? Porque eu falo muita coisa em aula que nem tem nem tem na apostila, tá? Porque é toda a parte prática, então dá uma assistida,
tá bom? De nada, imagina, não tem problema nenhum. Deixa eu voltar aqui para a cartilha. Então, esse é o portal do CRF, tá? Quando vocês forem farmacêuticos, eu realmente espero que vocês sejam, vocês vão ter contato direto, mas já pode ter, tá? Não precisa de senha, não precisa de nada para entrar no portal do CRF. Então, aí ele criou comissões, e é porque a gente está em época de pandemia. As reuniões das comissões são livres e alunos podem participar. Então, por exemplo, eles pegam, vai, na área de acupuntura, na área de toxicologia. É um trabalho voluntário. Então, todos os farmacêuticos dessa área vão lá para ver para se atualizar. O que tem de mais atualizado no mercado, legislação, materiais. Nessas reuniões, tem também as vagas, gente. Isso é muito legal, porque assim, você, às vezes, né, principalmente mulher engravida, né, fica um tempo fora do trabalho e tal, e aí você quer voltar, e aqui eles falam e acabam indicando a gente para as empresas grandes, né? Porque é tudo diretor de empresa que faz parte dessas comissões. E aí a gente se reúne uma vez por mês e revisa algumas coisas. Ou, por exemplo, a Anvisa abre uma consulta pública. O que é uma consulta pública? Qualquer entidade pode ir lá e dar palpite. Por exemplo, eu não concordo. Porque, por exemplo, que drogaria não possa manipular. Eu acho que tem que manipular. Aí ela abriu uma consulta pública. Eu vou lá dentro dessa comissão e crio uma carta dizendo os porquês que eu não concordo com essa lei da Anvisa. E aí vai para a diretoria colegiada da Anvisa e eles vão avaliar para ver se a minha opinião é procedente, tem sentido o que eu estou falando, ou se, né, só estou enchendo o saco, enfim, não vão dar andamento. Mas é muito, muito, muito interessante. Dentro dessas comissões, resolveu-se criar cartilhas, né? Já tem mais de 10 anos essas comissões. Eu fiz parte da de hospitalar, eu fiz parte da comissão de distribuição e transporte, fiz parte da de logística e fiz parte de radiofármacos, tá? Fármacos radioativos. Eu quase fiz pós em fármacos radioativos, de tão legal que era a turma, enfim, era muito gostoso. Se vocês clicarem aqui, ó, eu vou clicar em fitoterápicos porque a gente está falando sobre essa matéria, tá? Ó, tem de homeopatia também, que a gente vai falar mais para o final de semestre. Se vocês clicarem aqui, vocês vão abrir, ó, a cartilha. Então, ela começa, tá? Ela vai dizer desde a parte de legislação até tudo que tem dentro da área, tá? Conceitos importantes, decretos, tá? Portarias, ó. Ela dá um beabá. Quando eu fui para o Porto, isso aqui me ajudou, porque assim, eu tinha que pegar uma carga importada e eu faço o que com ela? Né? Se você não tem outro farmacêutico para consultar, eu faço o quê? Eu estou lá dentro do porto, qual é a minha função? Não sabia qual era a minha função. Que órgão que eu tenho que fazer? Que documentos que eu tenho? Então, ele dá um beabá de cada área, mas é desde do início, tá? É muito bacana. Então, se vocês quiserem dar uma consultada, vejam, porque é muito legal. Olha só, tava abrindo para olhar para vocês e aí peguei aqui, ó, uma lenda chinesa diz que no ano de 2737 o imperador Shen Nung teria descoberto o chá de modo acidental. O imperador, um filósofo que por razões de higiene só bebia água fervida, estava descansando perto de uma árvore de chá, tá? Chá é uma árvore mesmo, tá? Por isso que a gente fala em infusão, tá? Porque chá é só de uma planta. Quando algumas folhas caíram no recipiente em que ele havia posto água para ferver, em vez de tirar as folhas, ele as observou e viu que elas produziam uma infusão. Decidiu provar e achou a bebida saborosa e revitalizante. Conta-se na China que assim foi descoberto o chá, tá? E na China o chá é muito importante, porque tem o ritual do chá. Então você tem toda
uma preparação para preparar o chá. Então, não é só você colocar água lá no fogão e jogar as folhas, tá? É muito bonita o ritual do chá, né? Você sabe todos os detalhes. Mas então, e aqui nessa cartilha vai falar diversas coisas. Então, eu acho que vocês poderiam também consultar aqui, tá certo? Fica só a dica para vocês, e eu acho que assim, como vocês estão fazendo técnico, vocês ainda não têm todas as noções do amplo campo que tem o farmacêutico, né, nas áreas. Aqui é um caminho para vocês estarem. Vocês estão vendo o slide? Só responde aí para mim no chat, porque de repente eu tô passando e vocês não estão nem acessando, tá? É só clicar ali, tem para fazer download e fisicamente né, quem for até estão vendo. Ah, que bom, então, que legal que dá para ver. Fisicamente tem as cartilhas nos CRFs, ela é impressa como livrinho mesmo, é gratuito, tá? Eles fizeram uma época em CD, mas não rolou, né? O pessoal não curte mais CD. Você pode fazer o download direto no seu computador, porque você vai ficar carregando as coisas. E aqui, esse site, gente, vocês também pesquisam a legislação, tá? Então, vocês já vão direto no que vocês querem, tá certo? Aqui é Centro de Vigilância Sanitária, tá? CVS. E CFF é Conselho Federal de Farmácia. Aqui também já vai ter todas as legislações específicas daquilo que vocês precisarem, tá? Evento não está tendo quase porque esse também é um canal de denúncias, tá, gente? Tá? Então, assim, eu como professora tenho que falar para vocês que não só estabelecimentos como profissionais, tá? Abusivos e tudo mais, vocês podem entrar aqui no chat de atendimento e fazer denúncia direto. É que cai direto na comissão de ética. E aí o farmacêutico é chamado nessa comissão e tem que justificar. Aqui cai muito, por exemplo, pessoa que trabalha, assina, que antigamente assinava a farmácia e não ia trabalhar, cai aqui, tá? Esse lance das receitas cai aqui na ética farmacêutica, a parte de validades que a gente falou no começo da aula, tá? Então, entrem e brinquem aqui, tá? Brinquem mesmo, porque é uma ferramenta muito prática de fazer, de pesquisar e tudo mais. Vamos lá. O chá foi praticamente descoberto sem querer, então, e o nome chá, né, assim, eu dei aula de fitoterápicos e eu falei, gente, não vai sair por aí dando uma de chato e falando assim, não pode falar que é chá, né, é infusão, porque o nome chá pegou, então pra gente aquela bebida quentinha é o chá, né, ficou. Mas não foi sem querer, tipo a penicilina, né? Uma série de substâncias que foram descobertas sem querer mesmo. Deixa eu terminar aqui o que eu tinha para falar para vocês, né? De legislação. Leiam a apostila. Eu falei da parte da automação, tá? Gente, para a próxima aula, a gente já entra em fitoterápicos em si, tá? Então, a gente já começa a fitoterapia, tá? Eu não vou encher a cabeça de vocês hoje, porque eu já falei bastante de legislação, é muita coisa, né? Mas a gente vai ter um breve histórico de como começou, né? Então, assim, na verdade, a fitoterapia, ela começa, gente, com a observação dos animais. Então, você observa onde passarinho não para, que é sinal que tem piranha, onde o voo dos pássaros não passa perto de água,
é onde tem algum animal agressivo. A planta que o animal não come é uma planta tóxica. Então, todas essas observações vêm de muito lá atrás, né? E aí, daí que nasceu a fitoterapia, né? Que é o tratamento vegetal. Mas é o estudo das plantas medicinais, que começou lá atrás, onde você não podia abrir os corpos. Então, assim, se você fizesse qualquer coisa com uma pessoa, você era considerado bruxo, né? Teve épocas que você era considerado alquimista. Então, tinha muito preconceito. Se a gente acha que a gente tem preconceito hoje em dia, vocês imaginam lá atrás, né? Quando os pássaros migravam, o sinal que o tempo iria mudar, né? É isso mesmo, exatamente. Então, assim, o Egito acompanhou muito, porque eles tinham que migrar junto, e as populações tinham que migrar junto com a água. Então, para onde o rio secou aqui, então levanta o acampamento, né? Guarda toda as casas, né? Que eram tendas, na verdade, e vamos caminhar para outro lugar onde tenha água. Mas o que eles faziam? Aonde que eles seguiam? Eles seguiam os animais, porque o animal sabia instintivamente onde tem água, né? E aí começou-se a fazer todos os tipos de tratamento com experimentação, né? Ou seja, eu vou dar o chá e vamos ver se sobrevive, né? Se vocês lembrarem em filmes, muita mulher morria de parto, né? Então, se morria de uma febre, de uma gripe, se morria de nada. E isso está intimamente ligado à religião. Por quê? Porque os sacerdotes, eles tinham a obrigação de curar. Então, você tinha reis, você tinha faraós, e quem cuidava desses reis eram os sacerdotes. E eles tinham o poder da escrita. Então, a fitoterapia, ela ainda hoje, ela é muito mistificada por causa disso, porque o sacerdote era o... Então, ele dizia o que ele queria e o que ele não queria. E quando ele não tinha uma explicação para dizer, mas ele tomou ele tomou o chá e não ficou curado, e ele morreu. Então, assim, são os mistérios do universo. Então, tudo que ele não sabia o que explicar para o rei, para ele não ser morto, ele falava, são os mistérios do universo. E aí a conversa acaba por aí, porque assim, se até hoje a gente não sabe os mistérios do universo, imagina lá atrás, há 5.000 anos atrás, né? Então, aí o que acontece? Algumas religiões até hoje, elas cantam músicas de louvor às plantas, né? As religiões africanas, as religiões da Índia, né? Tem plantas que são consideradas sagradas mesmo para eles, tá? Então, na Índia, você tem 1.028 hinos num tratado onde você canta louvor à planta. Na China, tem o livro do Peng Zhao, né, que foi o imperador, e ele descreveu 365 plantas. Então, o imperador amarelo, se vocês quiserem, né, ou quiserem pesquisar ou ler, chama o imperador amarelo. Então, ele foi um dos primeiros relatos das plantas, tá? No Egito, aí era em forma de papiros, tá? O mais antigo é 1500 a.C., que é o papiro de Ebers, né? Tá? E aí aqui ele já descreve a hortelã e a papoula. Tá? Então, percebe? A papoula vai dar origem ao ópio, que a gente estava conversando na aula anterior. Tudo tem uma ligação, né, com a história da gente. Isso é muito bonito, tá? Então, a gente precisa, para poder estudar a fitoterapia, entender que, assim, apesar da gente estar falando em muitos momentos da China
e tudo mais, e está falando de plantas africanas, gente, em nenhum momento a gente vai estar falando de religião. A gente está falando da atividade científica que aquela planta propõe, tá? E por que que ela é usada. A fitoterapia, ela tem, e aí a gente vai falar bastante na próxima aula, porque eu só vou falar mais 5 minutos de fitoterapia nessa aula, né? Ela tem os herbários. Então, os herbários vão ser livros onde você vai identificar a planta. No mini curso, eu dei um aplicativo que hoje em dia, você fotografa a planta e o aplicativo te diz o que ela é. Porque, por exemplo, o boldo, você tem o boldo do Chile, que é o que faz bem para o fígado, que faz o chá e tudo mais, e você tem o boldo brasileiro. O boldo brasileiro é para gastrite. Então, qual dos dois boldos que as pessoas estão fazendo chá? É daquele para gastrite, estão achando que está curando o fígado, ou é o do fígado e ela está pensando que está curando a gastrite? Então, essa é uma questão muito importante, a identificação. Essa semana eu estou assistindo um curso de maconha, né, que está interessantíssimo. E por que a pesquisa com maconha ela está muito amarrada? Porque eles não conseguem produzir uma maconha com a mesma especificação. Ou seja, você tem que ter uma matriz. E, por exemplo, eu faço um chá de maconha. Naquele chá, eu tenho que ter tantos % de THC. E aí eles pegam três plantações diferentes, cada um sai com uma porcentagem. Então, a pesquisa fica comprometida logo de cara. A Anvisa está tentando criar formas de padronizar essa matriz da maconha. Porque enquanto não padronizar essa matriz, você não tem um medicamento fidedigno, onde você possa dizer assim, você vai tomar tantas miligramas e essas tantas miligramas vão tirar sua dor. Ou essas tantas miligramas vão te sedar, vão te pôr para dormir mesmo. Então, você precisa ter padronizações. E aí está sendo muito debatido, né, nesse curso de maconha que eu estou fazendo, por causa dos endocannabinoides. Os endocannabinoides, o nosso corpo produz o THC, o CBD, e ele tem receptores por todo o corpo, né? Mas você precisa dessa padronização de matriz. Né? Então, tá embarreirando muito o avanço dessa substância que gente, particularmente, eu tinha preconceito no começo. Eu falei, gente, tem tanta coisa para usar, para que vai, né, querer descobrir mais uma? Mas ela tem funções que as outras não têm, porque a gente tem receptores no corpo para ela. Então, a ação é específica. Vocês vão aprender sobre receptores, né, em neurotransmissores em farmacologia, e vocês vão ver que vocês tomam determinados medicamentos, que ele vai lá na portinha e ele abre a porta e entra na célula e a ação é imediata. E tem outros que vocês tomam e a ação ela é generalizada. Ou seja, você tomou, por exemplo, o Polaramine. Você tomou ele como antialérgico e ele te pôs para dormir. Por quê? Porque a ação dele é generalizada, então ele causa um monte. Outro exemplo é o Plasil, o Dramin, que o pessoal usa para dormir, né? Então, sim. Estão falando. Tá, alguém tem o microfone aberto, gente. Então, quanto mais específico as coisas, melhor segurança o prescritor tem na hora de dar, e a pessoa toma com a segurança de que vai ter exatamente aquela ação desejada, né? Então, isso fica para a próxima aula, para a gente estar, né? Para a gente estar começando a entender que os fitoterápicos eles têm que ter uma origem certa. Então, não dá para o conhecimento veio dos ancestrais. Então, o conhecimento, minha avó sabe que o chá de gervão ajuda na gripe. Quanto do gervão eu vou colocar na água? Aí tem a farmacopeia, que são os livros, onde se chegou cientificamente
as quantidades exatas. Então, eu sei que em 200 ml de água fervida, eu vou colocar 2 colheres picadas de gervão. Então, eu estou te dando a quantidade. Diferente de eu falar assim, gervão é bom para febre, né? Gervão é bom para congestão nasal, né? Eu estou te dando uma informação aleatória. É a mesma coisa que eu te falo assim, faz um bolo de farinha de trigo, né? Quantos bolos a gente faz? Quase todos, né? Com farinha de trigo. Então, a gente, como técnico de farmácia, como farmacêutico, a gente precisa ter noção da exata quantidade que eu vou colocar de cada coisa e a ação que eu tenho certeza que vai ter, né? Diferente de eu tomar, eu acho que. A gente não acha que. A gente tem que ter a firmeza de falar para o cliente: você vai tomar um chá de quebra-pedra e você vai urinar, né? O que muda, por exemplo, você está com pedras nos rins, só que a quantidade de pedras que você tem já é um caso para cirurgia, né? Ou então, por exemplo, não, você começou com uma ardência na urina, não, então pode tomar um chá de quebra-pedra que vai ajudando, percebem? Vai ajudando. Eu não estou te dando um tratamento, eu estou te dando um complemento. Tá? Eu estou te falando alguma coisa que vai ajudar o funcionamento do seu organismo. Então, toda vez que a gente tiver dúvida, a gente vai procurar a farmacopeia. Então, a farmacopeia também ela tem revisões, tá? O litocite. O que é o litocite? O que você quer saber, Cibele? Ela tem as formulações e essas formulações são baseadas. Meu marido toma há meses. Litocite, ele é, se eu não me engano, como é que chama? Não é desinfetante. Ele é para. Ele tenta fazer naturalmente saírem as pedras, entendeu? Ele vai dissolver para ver se não precisa da cirurgia, entendeu? Porém, ele nunca teve crise renal, mas o médico recomendou exatamente isso, tá? Porque o que acontece? As pessoas que têm propensão a ter pedras nos rins, já é genético delas. Então, elas precisam aprender ou a tomar mais água, ou a comer as comidas, por exemplo, menos molho, menos frutas cítricas, tá? Porque ele vai ter que aprender a olhar o que ele come que causa a crise renal, tá certo? A comida que a gente come vai dizer muito do que a gente é. E a gente precisa também fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, que é a árvore genealógica. Então, você precisa perguntar para os seus pais, né, para os seus tios e avós, que tipo de doenças eles têm. Porque vocês já carregam esse gene com vocês. Então, uma forma de prevenir é vocês já saberem que vocês têm esse histórico. Então, por exemplo, eu tenho histórico de fígado ruim na minha família, né? Minha mãe teve hepatite, meu pai teve hepatite, eu tive um tio que nunca bebeu na vida e morreu de cirrose, né? Então, a gente já tem o fígado comprometido. Isso aí já está no meu histórico das minhas células, né? Que o meu fígado é ruim. Então, para que eu vou me entupir de torresmo, né? Vou comer comidas gordurosas e vou para o abuso se eu sei que eu vou estar contribuindo para uma coisa que eu já sei que acontece na minha família? E isso as pessoas não prestam atenção. Então, por exemplo, tem pedras dos rins, tem ácido úrico, né? Quem tem ácido úrico é uma doença característica de homem, né? Criam-se pedras de ácido úrico e elas caminham nas articulações. Então, hoje, por exemplo, ele está com dor no joelho, amanhã ele está com dor no outro pé. Aí ele fala, não, meu joelho passou, mas agora está com dor. É por quê? Porque os cristais migraram do joelho e foram para o outro pé através da corrente sanguínea. E aí vai, toma anti-inflamatório, toma anti-inflamatório. O que ele tinha que tomar? A água e cortar o molho de tomate, né?
Então, a gente precisa ver o que a gente tem para poder prevenir. Então, assim, tem as medicações? Tem. A gente vai aprender a fitoterapia? A gente, assim, vai aprender como indicar? Vai. A gente deve indicar? Não. Por quê? Porque senão a pessoa não procura o médico. Ela não muda o hábito dela, né? E o hábito dela é que está causando a doença, tá? Gente, tenho 10 minutos para falar para vocês Respondeu, Cibele? Eu tenho gordura no fígado, quase estágio 3. Nossa, tem um tratamento com gordura no fígado que é com limão. Você já ouviu falar? Que aí você toma o limão, né? Começa com um limão por dia e segue 21 dias. Aí você vai tomar até 15. Aí tem um dia que você vai tomar 15 limões espremidos. E aí depois você vem regredindo, 14, 13, 12, né? Até acabar. Esse é um tratamento natural. Pode ser puro ou pode ser com água, mas tem que ser ingerido nessa sequência, né? Porque o ácido do limão, ele vai, teu organismo vai tentando reagir, vai tentando combater. E junto com esse combate, ele vai dissolvendo devagar a gordura do fígado, tá? É gravíssimo, é muito perigoso, tá? Gordura no fígado. Muito perigoso mesmo, tá certo? Uma das questões que dá tempo de eu falar. O que acontece quando a gente é jovem? Quando a gente é jovem, o coração da gente é como se fosse rios grossos. E aí, se uma pessoa de 30 anos infarta, entope esse rio. Então, entupiu essa veia, não tem como você ter irrigação no coração, ela infarta e morre. Por que que o velho que tem, o idoso que tem infarto, ele sobrevive? Porque ao longo da vida, esse rio vai criando ramificações. Então, você tem os capilares. Então, o coração de um idoso, ele é cheio de capilares. Então, às vezes, por exemplo, está entupido o rio central, mas o sangue, ele flui em volta e ele oxigena o coração igual. Então, ele pode ter um infarto, mas dá tempo de tratar e salvar. Por que que eu estou falando isso? Porque quem normalmente tem gordura no fígado vai dando arteriosclerose, ou seja, as gorduras vão se depositando também nas artérias. Então, em vez de você ter uma mangueira, né, uma artéria límpida, onde o sangue, né, o rio de sangue corre, na verdade, vai diminuindo o calibre. Então, se tinha um calibre assim, vai fechando. Por quê? Porque aqui vai ficando cheio de gordura, tá? Então, se cuida, tá bom? Vamos voltar aqui à aula para dar tempo de eu passar o trabalho para a próxima aula. Gente, a aula que vem a gente finalizou a legislação. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, tá? Não tem problema. Na próxima aula eu entro em legislação de novo. Dá uma lida no capítulo 2, que fala sobre as legislações. E para a próxima aula eu quero 3 exemplos de interações entre fitoterápicos, tá certo? Então vocês vão falar para mim assim, tá? Por que que eu não posso tomar cálcio com leite, por exemplo? Porque o leite, ele vai, a molécula da proteína do leite vai reagir com o cálcio e vai roubar o cálcio e ele não vai para os ossos, né? Então vocês só precisam assim, eu não quero que vocês procurem em revista, né? Saúde, bem-estar, essas coisas. Vocês vão procurar em fontes fidedignas. Vocês são cientistas agora, tá? Então, vocês têm que se comportar como tal. Então, se vocês vão procurar no Google, põe no Google acadêmico, tá? E aí procura. Isso é facinho, tá? Pelo próprio Google vocês acham. É o mesmo esquema, não precisa de trabalho simples, sem BNT. É simples, gente. É só para vocês irem me ajudando para poder dar mais conteúdo para vocês. Senão a gente fica no simples e não consegue entrar nos detalhes, que eu gosto de entrar nos detalhes, caso vocês já tenham percebido, tá? Então explica por que não pode ser ingerido junto. Então assim, né?
porque tal substância reage com tal substância e uma impede a outra. Ou porque aí, assim, as interações, elas podem ser uma substância neutraliza a outra e uma potencializa a outra, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, psicotrópicos, normalmente, tem uma dose tóxica. Então, eu não posso dar 50 miligramas de diazepam para um paciente. O que eu faço? Eu dou diazepam com Fenergan. Ah, mas Fenergan é antialérgico, ele não está com alergia. O Fenergan potencializa o diazepam. Então, é como se eu dobrasse vezes 3 a potência do diazepam. Então, eu faço o medicamento ficar mais forte, associando ele com uma outra substância, tá? Então, só que vocês vão estar me falando a respeito de fitoterápicos, tá certo? Vocês vão me explicar bem de forma... Gente, não precisa ser, sabe, com linguagem técnica nem nada. Só quero que vocês pesquisem por que uma substância interage com a outra, tá? Então, aí vocês vão se familiarizando até com os nomes. É isso o trabalho para a semana que vem. Mesmo esquema, me passa pelo e-mail, tá? É um ponto para cada um. Não pode comer comida com banana também. Isso também, pode ser com comida também, tá? Não tem problema nenhum. Por que eu não posso comer tal comida junto com um tratamento fitoterápico? Tá certo? Que mais que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa. Não podem ser ingeridos juntos. E é isso. Todo mundo entregou, tá? Faltou 7 pessoas que não entregaram. Pelo e-mail mesmo, pode passar. Não precisa ser formatado. Quem quiser escrever no caderno e fotografar, manda a foto por e-mail, não tem problema nenhum. É para simplificar. Eu só preciso, assim, que vocês estejam lendo, tá? Não só a apostila, mas a hora que vocês têm tempo, vocês vão estar pesquisando algo sobre. Porque se vocês se propuseram a fazer farmácia, vocês têm que mergulhar nesse mundo, tá? Vocês não vão falar o dia inteiro disso, mas vocês, em vez de estar pesquisando a vida alheia, vocês vão estar pesquisando alguma indicação para alguma coisa que vocês estão sentindo mesmo, né? Por exemplo, tô com uma micose na unha, sei lá, tô com meu cabelo caindo, qualquer coisa, sabe? Tô com uma dor, tô com um enjoo, tô me sentindo inchado. Então, vocês vão criar o hábito de vocês prestarem atenção em vocês junto com isso. E vocês acabam, indiretamente, vocês acabam sabendo de outras coisas. Vocês vão ler para uma coisa e vocês vão ter uma informação de uma outra coisa e já vai ficar armazenada. Porque como vocês não estão prestando atenção, a informação ela entra sem filtro, ela entra sem bloqueio, tá? Eu acho que o meu chegou, se não chegou, mando de novo. Thalita, o seu chegou. Aliás, Thalita, você mandou um exemplo de rótulo. Tudo bem, valeu, não tem problema, vai contar como ponto, mas não era isso. Era para você colocar o que precisava. Então, o nome do paciente, o nome do médico, o endereço da farmácia, o CRF do farmacêutico que manipulou. Era isso que eu queria, entendeu? O passo a passo. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse trabalho para a próxima semana, Thalita, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Mas 3 exemplos bem básicos, gente. Ó, misturando isso com isso, tá? Alho na água para gripe. Por quê? Porque o óleo que tem dentro do alho ele é antibiótico, entendeu? Então, assim, não posso misturar com o quê? Não posso misturar com álcool, tá? Por quê? Porque o álcool vai quebrar esse óleo que o alho tem e que é antibiótico, entenderam?
Então, é umas coisas assim bem simples para vocês raciocinarem, vocês pegarem assim o raciocínio do fitoterápico. Porque que ele vai interagir com tudo, ele vai interagir com tudo, porque ele é um bioativo, tá? Professora, conheço um site específico para interação, pode ser ou só antigo? Não, pode ser, tá? Não, mas você vai entrar nesse site e pegar 3 exemplos.